Tá no ar mais um De Olho na Educação e hoje o nosso tema é um assunto muito importante para o pessoal que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Por isso eu estou aqui com a Fernanda Silveira, ela que é a coordenadora do ensino médio aqui de um colégio de Campinas, que vai passar as orientações e as dicas para você que está em casa, para você estudante que vai prestar o Enem em 2025. Fernanda, as provas já estão chegando, né? Serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, né? 2 domingos. Eu acredito que a primeira dica, né, para os estudantes, para o candidato, é ele conhecer, saber o local da prova, né? Oi, Rafael. É um prazer estar aqui, obrigada. Sim, acho que o primeiro passo é conhecer e saber onde você precisa estar. Então, para isso, o aluno precisa acessar o site do INEP, saber o seu local de prova, pensar no trajeto, calcular esse trajeto, pensar que no dia tem muito trânsito, né? Tem muita gente indo fazer essa prova, se ele vai de ônibus, se ele vai de carro, pensar em todo esse deslocamento, saber o horário que esse portão abre, cuidar do horário que esse portão fecha e pensar que se ele chegar atrasado, o Enem não tem tolerância. Fechou 1 hora, só o ano seguinte para fazer novamente. O candidato também imprimir, né, o salve, o cartão, é interessante também, né? É importante ele levar o cartão de confirmação da inscrição, o documento original com foto, a caneta preta e, se ele for levar, é indicado que ele leve, né? Água e alimento sempre em embalagens transparentes. Nada industrializado com embalagens originais, tudo em embalagens transparentes, senão os fiscais de prova não deixam que eles entrem com nada. Você falou daqui que eles podem levar, né? O que eles não podem levar? Relógio, boné, pulseira, celular, isso aí não pode. Não entra com celular, não entra com relógio, boné, mochila. Lá eles têm algumas estruturas para você guardar o celular se for necessário, mas durante a prova o aluno não fica com nada que não seja o material permitido, que é a caneta e o lanche que ele vai levar em embalagem transparente. Só de resto fica tudo guardado com o fiscal e nas embalagens que eles dão para deixar guardadinho. Como você falou, né, chegar com antecedência é fundamental, porque os portões eles abrem meio-dia e fecham às 13 horas, a 1 hora da tarde, né? Isso. E não tem tolerância, como você falou, né? Exatamente. E é isso, de um ano para o outro, né? Se eu não chegar a 1 hora, antes da 1 hora, só no ano seguinte, o Enem tem isso muito rigoroso, na verdade, todos os vestibulares, o aluno precisa se organizar, o aluno e família, né? Precisa se organizar de forma a chegar com tempo, a estar lá para tomar a sua água, para ir ao banheiro, ver a sua sala, porque não é só conhecer o seu local de prova, é saber onde é a sua sala dentro daquele local, é poder ir ao banheiro, tomar a sua água e estar preparado para começar a sua prova na hora. Porque é um momento muito importante e esperado por esses candidatos, né? De muita tensão. Eles estão se preparando há 1 ano, às vezes até mais, né? Então é um momento esperado, mas de muita tensão, é decisivo, então alguns ali estão treinando, outros já estão dependendo disso para decidir o próximo ano. Então é natural que estejam ansiosos e em momentos de ansiedade a gente acaba, às vezes, passando por cima de alguns detalhes importantes. Então, precisa cuidar desses detalhes. E nas vésperas das provas, né, dos dias 9 e 16, o que o candidato precisa fazer? Como que é? Ou não fazer. Ou não fazer também. Na verdade, é indicado que, primeiro, não haja É indicado que ele não estude, né? Não haja um exagero de estudo. Primeiro que isso pode causar uma aflição maior, né? Então ele pode se deparar com alguma questão que ele não sabe, isso pode mexer com a ansiedade e com a confiança dele para o dia da prova. E aí a gente pode trabalhar com a falta de descanso, então é preciso que ele esteja bem descansado, que ele tenha atividades de lazer, que ele consiga equilibrar com atividades esportivas leves, obviamente, que ele esteja em contato com colegas ou amigos, alimentação balanceada, para não correr o risco de
ter alguma indisposição no dia seguinte. Então, são atividades que trabalhem mais a condição de corpo e mente, porque todo o preparo foi feito anteriormente, da parte acadêmica, né? De um dia para o outro não vai mudar. Não vai acontecer, exatamente. E durante o dia da prova, né? Na manhã, né? Que antecede a prova, o Enem, tomaram um café da manhã reforçado? Como que é? Acordar descansado, né? Tomar cuidado com o horário, acho que tudo gira muito em torno do planejamento, do horário, ver quanto tempo você leva para chegar até o local da prova, aí tomar um belo café da manhã, cuidar da alimentação, ir até o local, e aí já começar a se preparar com o seu kit separado, já sempre no dia anterior, cuidar do documento, porque às vezes a gente não deixa isso preparado e bate aquele desespero, exatamente. Então, os dias que antecedem até o dia da prova, eles são dias de preparação, né? O kit tem que estar sempre preparado e isso já começa desde os finais de semanas anteriores, né? Porque o Enem é o terceiro grande vestibular que vem aí. Então, é importante que o aluno venha se preparando para esse momento com tudo pronto. O dia do início da prova, ele não tem que ser um dia de preocupação. Ele tem que ser um dia que está tudo pronto e preparado, porque já vai ser uma preocupação para ele. Uhum. E agora falando da preparação da questão dos estudos, né? Quais são as principais dicas, orientações, né? Como você falou, o pessoal já vai ter estudado o ano inteiro, né? É manter esse ritmo de estudos, como que é? Os alunos vieram se preparando, né? A maioria veio fazendo provas antigas, que é uma forma de você conhecer a prova, identificar o formato, gerenciar tempo de prova, entender qual a melhor estratégia, por onde começa, faz primeira redação, faz primeiras questões mais fáceis. Não existe uma receita mágica, né? Cada um tem que entender um pouco qual é o seu formato. E isso vai acontecendo conforme você vai fazendo simulados e provas antigas. Fazer conteúdos novos nessas vésperas acaba mexendo um pouco com também a questão da confiança, né? Que você pode se deparar aí com conteúdo que você não consiga aprender e vai ser um pouco mais difícil e isso pode mexer com a sua insegurança. Então é sempre indicado que essa preparação já venha sendo feita e que nesses momentos, nessas semanas, que você só revise, né? Para você gerenciar tempo, para você revisar um ou outro conteúdo. Falta o arremate agora. Não é aprofundar nada, é mais arrematar os conteúdos. E o candidato conhecer a prova, né? O modelo de prova, a estrutura da prova é interessante, né? Fundamental. Porque antigamente era no mesmo final de semana, sábado e domingo. Aí agora são 2 domingos, né? O primeiro dia são 5h30 de prova, né? Exatamente, são 2 domingos. Ele precisa saber, né, o que ele vai enfrentar em cada um dos domingos. Então, o primeiro domingo são 90 questões, mais a redação, com 2 áreas, né, linguagens e ciências humanas, sendo que na linguagem a gente vai ter ali língua portuguesa, com gramática, literatura, mais língua estrangeira, e o aluno vai escolher entre inglês e espanhol. E a parte de ciências humanas, então a gente vai ter história, geografia, filosofia, sociologia, então é uma prova muito densa, com muita leitura, com muita interpretação, é uma prova que eles saem muito cansados desse dia, mais a redação. E no segundo domingo, eles têm matemática e ciências da natureza, com física, química e a biologia. O segundo dia com 5 horas de prova. A gente falou da redação, né? Tem alguma dica para o candidato da questão da redação? Fazer a redação primeiro, para depois? Ou o candidato ele deve, tenho mais afinidade com certa matéria, eu vou fazer primeiro essa matéria, depois eu faço a redação, como que é? A pessoa tem que se conhecer, como que é, Fer? A ideia é que ele, de fato, entenda qual a melhor estratégia para ele, né? A redação leva tempo, tem todo o texto motivador, é importante que ele leia, então vai exigir dedicação e conhecimento da estrutura da redação. Ela tem uma estrutura muito específica no Enem, é importante que o aluno conheça e principalmente que ele saiba o que ele não pode fazer para não zerar. Ela tem um peso importante, só a redação ela já vale 1000 pontos, né? Então, ela tem um peso que sozinha ali ela já leva o aluno a notas boas, e ele não pode, por exemplo, ter uma letra ilegível, já são coisas que são importantes
e são dicas que fazem diferença. Então, letra ilegível, uma redação com menos de 7 linhas, não pode fugir do tema, então ele tem que estar bem atento ao que a redação está pedindo. Toda a redação do Enem pede uma proposta de intervenção no final. Então, são coisas que ele tem que vir treinando ao longo do ano. E, obviamente, ele tem que estar muito ligado ao repertório que ele tem e às atualidades, né? Então, nesse momento, jornal, estar atento às redes sociais, todos esses assuntos que estão nas mídias são importantes e podem ser cobrados no Enem nesse momento. E Fernanda, e agora voltando para as questões, né, das provas, como que o candidato faz para controlar o tempo? Ele tem que ter um tempo certo para cada questão, dependendo do dia da prova, dividir a prova em blocos por 10, 15 questões, como que é? Existe uma perspectiva de tempo para cada questão que é difícil de ser seguida à risca na hora que você está fazendo a prova, né? Porque é muita coisa envolvida, assim, o nervoso, você acaba não ficando... É difícil você cronometrar a prova, tô passando 2, 3 minutos nessa questão. O importante é que o aluno não fique muito tempo na mesma questão. Então, viu que aquela questão está muito difícil, você está perdendo tempo nela, você não sabe, vai para a próxima. Porque às vezes é um conteúdo que você está ali, está esperando vir uma coisa luz, que você... Exatamente, uma ajuda que você não sabe de onde ela vem, e que você está perdendo tempo e ela não vai acontecer. Então, a dica principal do Enem é que você consiga completar a prova inteira, né? Porque ela tem uma correção muito específica, considerando muita coerência pedagógica da prova, que leva em consideração tudo que você consiga fazer que é fácil para você. Então, se você ficar preso nas questões ou acaba fazendo uma muito difícil e deixando uma fácil, a sua nota acaba baixando um pouco mais. Então, quanto mais questões você conseguir fazer para melhorar essa coerência pedagógica, mais sentido ela faz. E tem alguma outra estratégia, assim, a pessoa ver com qual que ela tem mais afinidade, fazendo primeiro? Começar sempre o que é mais fácil para a pessoa. Então, se eu tenho uma maior afinidade, como ela é dividida por área, naquele dia eu preciso escolher aquilo que é mais fácil para mim, aquilo que é minha fortaleza naquele dia. Então, dentro das linguagens, eu vou começar eliminando o que é mais fácil para mim naquele primeiro momento. E da questão do que eles estudarem, né, os candidatos estudarem, eles estarem atentos a questões que frequentemente sempre caem no Enem, né, que sempre os vestibulares têm isso, e também a questão das atualidades, né? Uhum, exato. A gente tem, acho que isso, quem vai conseguir dar esse norte provas antigas, né? Então, as provas antigas conseguem indicar muito assuntos que são recorrentes. Hoje em dia tem uma infinidade de páginas nas redes sociais que fazem revisões. Então, essas semanas tem muitas redes sociais que estão fazendo revisões para vestibulares específicos, por disciplina, então com matérias que mais caem no vestibular. Na redação também tem, então, por assunto, os assuntos que estão por aí que podem ser, né, porque por enquanto é só suposição, ninguém sabe exatamente qual vai ser o tema da redação, mas cada um está tendo uma aposta. Então, estar atento a tudo. Hoje em dia a gente tem uma facilidade que são as redes sociais, a gente tem muito acesso a isso, a internet está aí para facilitar tudo isso. Então, se o aluno que souber utilizar todas essas ferramentas, mais os simulados que estão sendo facilitados também para eles ao longo desse período, tudo isso facilita muito a estratégia de estudo nesses últimos dias. Para a gente finalizar aqui, tem mais alguma coisa que você queira falar, passar mais alguma orientação, mais alguma dica para os candidatos, para os estudantes? Nesse momento, lidar com a insegurança, com o desconhecido, é tudo muito difícil. Mas os vestibulares, ele é uma porta, né? Ele não é definitivo. Então, o resultado, óbvio, ele é uma conquista, mas ele não define aquilo que você é. Então, façam o melhor, todo mundo está preparado, confie naquilo que você fez e tente manter a calma. Acho que esse é o maior caminho para tentar fazer uma boa prova, porque é um dia de muita tensão.
Fer, muito obrigado por todas essas orientações, essas dicas para o pessoal que está em casa, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Olha, pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, TV Câmara Campinas, e também nos acompanhar no YouTube, no nosso canal TV Câmara Campinas, que lá tem toda a nossa programação, nossos programas e nossos quadros. Um abraço e até o próximo De Olho na Educação.